Um batismo. O mundo cristão pratica diversas maneiras de oficiar o batismo. Alguns empregam a imersão, em que a pessoa é submergida, outros usam a aspersão, em que a pessoa é borrifada. Outros, ainda, utilizam a fusão, em que a água é deixada cair sobre o corpo da pessoa. Contudo, a Bíblia fala de um só batismo, característico da unidade que deve ressaltar a natureza da Igreja. O que revela a Bíblia quanto ao significado do termo batizar, sobre a prática propriamente dita e sobre o seu significado espiritual? O significado da palavra batizar. A palavra batizar provém do verbo grego baptizo, que implica imersão, uma vez que deriva do verbo bapto, que significa mergulhar em, ou sob. Quando o verbo batizar se refere ao batismo em água, traz consigo a ideia de imersão, de mergulhar a pessoa sob a água. No Novo Testamento, o verbo batizar é utilizado para se referir ao batismo em água, como metáfora do sofrimento e morte de Cristo, em relação à vinda do Espírito Santo, e para abluções ou rituais de lavagem das mãos. Essa quarta aplicação denota simplesmente a lavagem para efeito de purificação cerimonial, e de modo algum legítimo o batismo por afusão. As Escrituras utilizam o termo batismo, tanto para o batismo propriamente dito de Cristo quanto para sua morte. J. K. Howard observa que o Novo Testamento não oferece evidências de que a aspersão tenha sido alguma vez a prática apostólica, mas todas as evidências apontam para sua adoção posterior. Batismo no Novo Testamento. Os incidentes de batismo em água registrados no Novo Testamento envolvem batismo por imersão. Lemos que João batizava no Rio Jordão, e em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas. Somente a imersão requereria muitas águas. João submergiu Jesus. Ele batizou Jesus no Rio Jordão e após o batismo Jesus saiu da água. A Igreja Apostólica também batizou por imersão. Quando o evangelista Filipe batizou o eunuco etíope, ambos desceram à água, e saíram da água. O batismo na história. Antes da era cristã, os judeus batizavam seus prosélitos por imersão. Os essênios de Qumran observavam a prática de imergir tanto os membros quanto os conversos. Evidências obtidas nas catacumbas e igrejas, dos mosaicos em pisos, paredes e tetos, das esculturas em relevo e de desenhos dos primeiros tempos do Novo Testamento, testificam inequivocamente de que a imersão era a forma normal de batismo na igreja cristã durante os primeiros 10 a 14 séculos. Batistérios nas antigas catedrais, igrejas e ruínas ao norte da África, Turquia, Itália, França e em qualquer outra parte ainda testificam da antiguidade dessa prática. O significado do batismo. O significado do batismo acha-se intimamente relacionado com a forma de praticá-lo. Alfred Plummer disse: somente quando o batismo é administrado por imersão é que o seu significado pode ser plenamente visto. Símbolo da morte e ressurreição de Cristo. Assim como ser coberto pelas águas simbolizava grau extremo de dificuldades e aflições, assim o batismo de Jesus em água representava a aprovação profética de seus sofrimentos, morte e sepultamento. Sua saída das águas falava de sua subsequente ressurreição. O batismo não teria tido significado como símbolo da paixão de Cristo se a Igreja Apostólica houvesse praticado outra forma de batismo que não o de imersão. Portanto, o mais poderoso argumento em favor do batismo por imersão é o argumento teológico. Símbolo de morte para o pecado e vida para Deus. No batismo o crente ingressa simbolicamente na paixão experimentada por nosso Salvador. Diz Paulo: ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim também andemos nós em novidade de vida. A intimidade do relacionamento entre o crente e Cristo é revelada pelas expressões batizados em Jesus Cristo, batizados em sua morte, e sepultados com ele, pelo batismo. Howard observou: no ato simbólico do batismo, o crente participa da morte de Cristo, e em um sentido muito real, esta morte se torna a sua morte. Ele entra também na ressurreição de Cristo, e esta ressurreição se torna a sua ressurreição. O que se acha implicado na participação do crente na paixão do Senhor? Morte para o pecado. No batismo,
os crentes foram unidos com ele na semelhança da sua morte e crucificados com Cristo. Isso significa que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto, quem morreu está justificado do pecado. O conserto do Senhor é com seus santos. Cada um deve discernir os próprios pontos fracos de caráter, guardando-se contra eles com vigor. Os que foram sepultados com Cristo no batismo, sendo ressuscitados com ele na semelhança de sua ressurreição, comprometeram-se a viver em novidade de vida. Os crentes renunciam a seu antigo estilo de vida. Eles se acham mortos para o pecado e confirmam que as coisas antigas já passaram. O batismo simboliza a crucifixão da velha vida. Não se trata apenas de morte, antes inclui o sepultamento. Somos sepultados, juntamente com ele, no batismo. Assim como o sepultamento vem após a morte da pessoa, assim, quando o crente submerge nas águas, é sepultada a velha vida de pecados, que deixou de existir quando ele aceitou a Jesus Cristo. No batismo, os crentes renunciam ao mundo. Em obediência ao mandado divino, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras. Os candidatos tornam pública sua decisão de abandonar o serviço de Satanás e de receber a Cristo em sua vida. Na Igreja Apostólica, o chamado ao arrependimento incluía o chamado para o batismo. Portanto, o batismo assinala também o genuíno arrependimento. Os crentes morrem para sua transgressão da lei, e obtêm perdão dos pecados por meio do purificador sangue de Jesus Cristo. A cerimônia batismal representa uma demonstração de purificação interior, a lavagem dos pecados que já foram confessados. Vida para Deus. O poder da ressurreição de Cristo começa a operar em nossa vida. Habilita-nos a andar em novidade de vida, mortos agora para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Testificamos que a única esperança de vitória sobre a velha natureza se encontra na graça do Salvador ressurreto que nos providenciou uma nova vida espiritual por intermédio do poder energizante do Espírito Santo. Essa vida nova nos eleva a uma plataforma mais elevada de experiência humana, concedendo-nos novos valores, aspirações e desejos, que focalizam a submissão a Jesus Cristo. Somos novos discípulos de nosso Salvador, e o batismo é o sinal de nosso discipulado. Símbolo de uma relação de conserto. Nos tempos do Antigo Testamento, a circuncisão assinalou o relacionamento de conserto entre Deus e Abraão. O conserto abraâmico possuía tanto aspectos espirituais quanto temporais, ou nacionais. A circuncisão era um símbolo de identidade nacional. O próprio Abraão, bem como todos os meninos com 8 dias ou mais de vida, deveriam ser circuncidados. Qualquer homem não circuncidado deveria ser eliminado do povo de Deus, porque transgredir a relação de conserto. Que o conserto tenha sido estabelecido entre Deus e Abraão, um adulto, revela sua dimensão espiritual. A circuncisão de Abraão significava e confirmava a sua experiência prévia de justificação pela fé. A circuncisão representou para ele um selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso. Mas circuncisão, por si só, não garantia a entrada na verdadeira dimensão espiritual do conserto. Frequentemente os porta-vozes de Deus advertiram de que coisa alguma, menos que a circuncisão espiritual seria suficiente. Circuncidai, pois, o vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz. Os incircuncisos de coração deveriam ser punidos com os gentios. Quando os judeus rejeitaram a Jesus como Messias, quebraram sua relação de conserto com Deus, pondo fim, com isso, à sua condição especial de povo escolhido de Deus. Embora o conserto de Deus e suas promessas permanecessem os mesmos, ele escolheu um novo povo. O Israel espiritual ocupou o lugar da nação judaica. A morte de Cristo ratificou o novo conserto. As pessoas entraram nesse conserto por meio da circuncisão espiritual, uma resposta de fé ao sacrifício expiatório de Cristo. Os cristãos possuem o evangelho da incircuncisão. O novo conserto requer fé interior e não os ritos exteriores, por parte daqueles que desejam pertencer ao Israel espiritual. A pessoa pode ser um judeu por nascimento, mas cristão, alguém só pode se tornar por meio do novo nascimento. Porque, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor.
O que importa é a circuncisão do coração, no espírito. O batismo, sinal de um relacionamento salvador com Jesus, representa essa circuncisão espiritual. Nele, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Tendo o corpo da carne removido através da circuncisão espiritual executada por Jesus, aquele que é batizado entra em relação de concerto com Jesus. Como resultado, acha-se em condições de receber o cumprimento das promessas do concerto. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Todos vós sois um em Cristo Jesus. E, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aqueles que ingressaram nesse relacionamento de concerto recebem a certeza de Deus: eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Símbolo de consagração ao serviço de Cristo. Na oportunidade de seu batismo, recebeu Jesus uma concessão especial do Santo Espírito, que significou sua unção ou dedicação à missão que o Pai lhe havia designado. Sua experiência revela que o batismo pela água e o batismo pelo Espírito devem andar juntos, e que o batismo que não veio acompanhado da recepção do Espírito Santo constitui uma experiência incompleta. Na Igreja Apostólica, o derramamento do Espírito Santo, em geral, seguia-se ao batismo pela água. Assim, nos dias de hoje, quando somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estamos sendo dedicados, consagrados e unidos às três grandes pessoas do céu e à proclamação mundial do Evangelho. O Espírito Santo nos prepara para esse ministério ao purificar nosso coração de todo o pecado. João declarou que Jesus iria batizar-nos com o Espírito Santo e com fogo. Isaías revelou que Deus haveria de purificar seu povo das impurezas deste com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Deus declarou: purificar-te-ei como com potassa das tuas escórias e tirarei de ti todo o metal impuro. Deus é fogo consumidor para o pecado. O Espírito Santo purificará a vida de todos os que a ele se rendem, consumindo os seus pecados. Depois o Espírito Santo supre essas pessoas com os seus dons. Esses representam uma dotação divina especial, concedida por ocasião do batismo, a fim de habilitar o crente para servir a Igreja e para ministrar em favor de todos aqueles que ainda não aceitaram a Jesus Cristo. Foi o batismo do Santo Espírito que habilitou a Igreja Apostólica a testemunhar, e somente o mesmo batismo habilitará a Igreja para completar sua missão de proclamação do Evangelho eterno do Reino. Símbolo de ingresso na Igreja. Como símbolo da regeneração da pessoa, ou novo nascimento, o batismo assinala também o ingresso da pessoa no reino espiritual de Cristo. Uma vez que o batismo une o novo crente a Cristo, funciona sempre como a porta de acesso à Igreja. Por meio do batismo, o Senhor acrescenta novos discípulos ao corpo de crentes, seu corpo, a Igreja. Assim, eles se tornam membros da família de Deus. Ninguém pode ser batizado sem se unir à família da Igreja.